Após os próximos 10 segundos, este canal de mídia social apresentará o culto na Proparóquia Cafarnaum com um mensageiro identificado em legenda. Culto dominical do dia 15 de agosto do ano 2021 da era cristã. Eu estou feliz, muito, porque você acessou a esse nosso canal e ficará conosco durante os próximos minutos em adoração ao nosso Deus Pai, ao nosso Deus Espírito Santo e a Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, orem conosco e insira o seu desejo de perdão pelos nossos pecados cometidos em ações, omissões e indiferenças que temos assim feito contra nosso próximo, nosso Deus e com nós mesmos. Portanto, oremos juntos. Pai bondoso que estás nos céus, fica conosco durante estes minutos de adoração que faremos a Ti. Nos perdoa pelos nossos pecados por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que vive e reina contigo eternamente. Amém. Peço desculpas pelos infortúnios e defeitos que teremos na exibição desse culto virtual e online, pois não somos profissionais, somos amadores e adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Toda a nossa igreja ora pelo restabelecimento da saúde da nossa irmã cantora Amanda Vanessa, que em breve seja ela restabelecida para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo
aprendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê.
tribulação, Ele vem socorrer. Sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto, ao povo fartou, e o mesmo poder Ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Pois com Ele seguro será. Pois com Ele seguro será. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. É Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação.
seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah, yeah, Yehoah. Yeah, yeah, Yehoah. Yeah, yeah, Yehoah. Yeah, yeah, Yehoah. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo que foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. É Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Yeah, yeah, Yehoah. Yeah, yeah, Yehoah. Yeah, yeah, Yehoah. Yeah, yeah, Yehoah. Chegou o momento das crianças. Educa a criança no caminho que a mesma deve andar, e mesmo quando estiver um pouquinho mais velha, não esquecerá dele. Isso é Provérbios 22, versículo 6. Olá, crianças! A história de hoje se chama Venha à Nossa Casa. O verso para decorar está em Romanos 12:13 e diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. A mensagem é: sirva a Deus quando convido os outros para vir à minha casa. Pense na última vez em que você teve visitas em seu lar. O que você fez para recebê-las? Para que se sentissem mais confortáveis? Há na Bíblia muitas histórias sobre pessoas que convidaram outras para o seu lar. Entre elas encontramos Áquila e Priscila. Paulo, servo de Deus, desejava contar ao mundo sobre Jesus. Ele tinha iniciado uma longa viagem, conhecida hoje como Segunda Viagem Missionária de Paulo. Fazia pouco tempo que havia chegado à cidade de Corinto para compartilhar Jesus com os moradores dali. Muita gente morava e trabalhava em Corinto, uma cidade muito importante. Paulo ainda não sabia onde poderia ficar, nem o que poderia fazer. Então ele se encontrou com Priscila e Áquila. O imperador romano havia obrigado todos os judeus a sair de Roma, e Áquila era judeu. Ele e a esposa tinham acabado de se mudar para Corinto e provavelmente ainda não estivessem bem instalados em sua casa. Eles sabiam que as coisas em sua casa não estavam muito em ordem. Mesmo assim, convidaram Paulo para visitá-los.
Logo descobriram que eles tinham muito mais em comum do que ser judeus morando em Corinto. Eles eram fabricantes de tendas, assim como Paulo. Priscila e Áquila eram muito hospitaleiros. Isso quer dizer que eles gostavam de convidar pessoas para ir à sua casa, fazê-las sentir-se confortável e conversar com elas. Mas convidaram Paulo não apenas para um almoço de sábado. Eles convidaram Paulo para morar com eles. Paulo os ajudava a fazer as tendas e os ajudava a aprender mais sobre Jesus. Paulo morou na casa de Áquila e Priscila e trabalhou com eles durante 1 ano e meio. Priscila e Áquila aprenderam muito sobre Jesus com Paulo. Eles também se ocuparam em compartilhar as boas novas sobre Jesus, justamente como Paulo havia compartilhado com eles. Então chegou o dia de se mudarem novamente para falarem sobre Jesus a outras pessoas de outros lugares. Os 3 resolveram navegar para Éfeso. Priscila e Áquila ficaram morando em Éfeso, mas Paulo continuou as suas viagens. Apolo, outro judeu, havia se mudado para Éfeso mais ou menos por aquela ocasião. Ele era um homem culto e conhecia muito bem as Escrituras. Havia aprendido um pouquinho sobre Jesus e desejava compartilhar o que sabia a todos com quem se encontrasse. Até mesmo pregava sobre Jesus na sinagoga dos judeus. Priscila e Áquila o ouviram pregar e, justamente como fizeram com Paulo em Corinto, eles convidaram Apolo para ir à sua casa. Ofereceram-lhe alimento, fizeram Apolo se sentir confortável e conversaram com ele sobre Jesus. Priscila e Áquila compartilhavam Jesus a todos com quem se encontravam. Eles faziam e vendiam tendas a fim de poder comprar alimentos e outras coisas de que necessitavam. Eram bons negociantes, mas acima de tudo, Priscila e Áquila são lembrados por sua hospitalidade. Serviam a Jesus e aqueles a quem convidavam para ir à sua casa. Mostravam aos outros o amor de Deus de maneira muito real a cada dia. Mas o Senhor está em seu santo templo, que toda a terra cale-se diante dele. Mas o Senhor está em seu santo templo, que toda a terra cale-se diante dele. Abacuque 2:20. Olá, paz e bem a todos. Eu gostaria de convidar você a refletir junto comigo sobre a palavra do Senhor neste dia. Mas antes eu gostaria de orar com você. Fecha teus olhos, baixa a tua cabeça. Vamos entregar esse tempo ao Senhor. Pai, obrigado, divino Deus, por essa oportunidade de estar mais uma vez com nossos irmãos, mesmo de forma virtual, mas a palavra nos ensina que ela é livre, ela não está presa. Por isso, sim, nós podemos, através da palavra do Senhor, do Espírito Santo, estarmos juntos em unidade. Por isso eu te peço, Senhor, nesse tempo de hoje, nesse dia de hoje, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. O texto escolhido para a nossa reflexão breve de hoje se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 5, que diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, diante de tanta coisa que ele nos deixou como ensino, ele nos ensina hoje, ainda hoje, a cuidar da mente, para que a gente possa ter o mesmo modo de pensar de Cristo. Pensar nas coisas do alto, não desse mundo. A mente é o nosso principal campo de batalha. Por isso, ele nos exorta hoje a não nos conformarmos com o mundo e com o tempo, e nem com a vida que a gente tem levado hoje. E assim, nos renovar com a mudança da nossa mente. Existe uma frase que você conhece muito bem e antiga, que diz que mente sã e corpo são, ou seja, um equilíbrio entre corpo e alma.
um bem-estar físico e mental. Ou seja, quando a mente é sadia, o corpo responde, o corpo é saudável. Precisamos buscar ter a mente de Cristo, assim poder discernir o bem e o mal. Sabemos muito bem que o mundo jaz o maligno e o sistema ele nos oferece os tais manjares doces da vida, trazendo para nós aquilo que é falso, que é um prazer momentâneo e também tende a nos machucar, a nos ferir. O mundo tem essa tendência de trazer de volta as coisas do passado, ou seja, coisas que fizemos que nem sempre agradaram o coração de Deus e assim nos machucam, né? Quando nós lembramos daquilo que foi errado, que a gente não pratica hoje. Mas o mundo tende a nos trazer de volta a nossa mente. E quando isso acontece, muitas vezes a gente fica como? Meio que a mente meio perturbada, a gente não consegue se concentrar, não consegue esquecer das coisas que passaram e acaba que paralisando a mente. A gente acaba nos paralisando, nos parando. Isso acontece muitas vezes por conta dos nossos achismos. Achamos isso, achamos aquilo, vamos pensar o que disso, vamos pensar o que daquilo, e a gente acaba parando. Mas uma coisa é bom saber e lembrar, que quando essas coisas que o mundo traz para a gente de volta está resolvida dentro de nós, quando as portas estão fechadas, nós aprendemos com ele. Ou seja, o que é isso? Aprendizado. Mas e quando não estão resolvidas? Isso incomoda. Incomoda, dói, machuca. Algo que aconteceu que não está resolvido tende a machucar. E quando isso é revivido, dói. E nós chamamos isso de feridas que ainda estão abertas, feridas na alma. Ou os outros nos ferem, ou nós mesmos nos ferimos, ou até o próprio Deus para nos ensinar, nos resgatar, nos salvar. Em todas essas situações, não podemos nos acomodar e nos acostumar com isso. Precisamos ter uma atitude de querer cuidar de nós, de querer buscar aquilo que é sadio para nossas vidas. E isso começa pela mente. Feridas abertas precisam ser tratadas para que não venha um apodrecimento. E mesmo assim acontece com o nosso espírito, com a nossa alma. Tanto feridas visíveis como invisíveis. O método é o mesmo, tratamento. Muitos não querem, por medo de encarar a dor, o processo da cura. Mas isso requer coragem, irmãos. Coragem, ousadia. Feridas surgem muitas vezes e reaparecem para nos ensinar algo. Mas se ainda continuam abertas, escondidas, elas precisam ser saradas, porque elas tendem a nos paralisar. Precisamos sim encarar isso de cabeça erguida, encarar os processos da vida sem fugir. Quem tem mentalidade de fuga não tem consciência de liberdade. Não podemos fugir dos problemas, maquiando e fazendo de conta que está resolvido com um simples remédio. Lázaro, lembre de Lázaro. Lázaro estava morto, mas o Senhor o ressuscitou. O Senhor não o curou. Ele estava todo atado, mas o Senhor chega para Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora. E quando ele sai, ainda cheio de atadures, o Senhor diz: desatai-o e deixai-o ir. O Senhor tirou Lázaro de um lugar de morte para um lugar de vida, um lugar de treva para um lugar de luz. O Senhor ele tira as ataduras daqueles que estão sarados de verdade. Ele nos põe de volta para o caminho, tirando peso, tirando culpa, fechando as feridas que tentem a nos paralisar. Lembre, quando a mente é livre, todo o corpo vai bem. Por isso, o apóstolo Paulo ele sempre diz: cuide da mente, cuide da mente. Efésios capítulo 6, ele diz que a gente precisa ser fortalecido no Senhor, na força do Senhor, do poder do Senhor. Em Cristo nós podemos encontrar a cura, sim, para superar todo tipo de dor que ainda nos machuca. Não podemos nos conformar com a situação que a gente tem vivido. Por isso, eu sempre digo, bata na mesa, converse com o Senhor, clame, se rasgue diante dele. Não se conforme com a vida que você tem levado, mas procure sempre transformar a sua vida. Como? Renovando a mente. Romanos 12, 2. Para quê? Para que a gente possa sentir e viver, experimentar e comprovar de fato como é boa e perfeita e agradável a vontade de Deus. Paulo também
nos exorta a blindar a nossa mente com aquilo que é externo. Por isso que ele diz, use o capacete da salvação. E ele continua nos aconselhando, por isso que ele diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Certa vez, Jesus estava ensinando e foi levado até ele um homem paralítico, e ele pede que o homem pegue sua cama e se levante porque ele estava curado. Mas os religiosos, com a mente cauterizada, não entendiam aquilo. Eles não entendiam o que Jesus fazia. Por isso que Paulo continua nos dizendo, renovem a mente, abram os olhos. A gente precisa mudar a maneira de ver, de enxergar as coisas. Enxergar as coisas, deixando a religiosidade. Pensar com o coração. Jesus disse a esses religiosos, vocês pensam com o coração. Por isso questionam, por isso vêm os achismos, porque não conseguimos enxergar e ver, de fato, o que Jesus tem feito. A ansiedade nos rouba também. Por isso Paulo diz, olha, o capacete da salvação é aquilo que vem externo, mas e o que é interno? Quando vem a ansiedade, é aquilo que os olhos veem e enxergam, o que desperta aquilo em nós, que nos faz mal, que nos machuca. E Paulo diz, orem, clamem, supliquem, mas agradeçam a Deus em tudo, porque o fruto disso, dessa busca ao Senhor, é a paz, e a paz que excede todo entendimento. E quando isso acontecer, o Senhor vai guardar o nosso coração e também a nossa mente, em Cristo Jesus. Então, quando vem aqueles ataques, quando vem aqueles pensamentos ansiosos, continuo com os ensinamentos de Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se tudo isso for digno, se tiver algum louvor, nisso pensai. Ou seja, trazer à memória sempre aquilo que nos dá esperança. Imagina o apóstolo Paulo quando escreveu essa carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 4, quando ele diz, alegrai-vos, alegrai-vos. E eu pergunto a você, para você agora pensar rapidamente, como uma pessoa está presa, ele escreve, alegrai-vos. Como estava Paulo quando escreveu isso? Ele estava lá preso, mas a mente dele, não. Ele estava em Cristo, quando nos deixou essa carta, para que hoje a gente possa beber dessa fonte. Precisamos, sim, mudar a maneira de enxergar as coisas. Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 6, ele diz, quando os olhos são bons, todo o corpo é iluminado, mas quando são maus, grandes trevas são. As feridas, as dores da vida tendem a nos cegar, nos paralisar. Nós tendemos a botar a culpa sempre nos outros, no próprio Deus, mas esquecemos de olhar para dentro de nós e reconhecer que nós é que precisamos mudar. O ponto de partida somos nós. Nós é que precisamos nos chegar ao Senhor para que Ele nos oriente a como proceder com isso. Precisamos mudar a mente, deixar de olhar para o outro, para olhar para si, buscando sempre a cura e o bem-estar físico e mental em Deus. A tendência de quem fere, de quem está ferido, é ferir. E o primeiro passo para que isso seja mudado, meu irmão, é a sinceridade com nós mesmos. Reconhecer que nós precisamos mudar. Isso começa pela mente, pela consciência, porque essa luta de nós com nós mesmos é constante. Certa vez, o filósofo Aristóteles disse, pois a vitória mais difícil é a vitória sobre si mesmo. Ou seja, de nós com nós mesmos. Pensamentos nos ferem, os nossos pensamentos nos ferem, nos acusam, nos oprimem e até nos oferece aquilo que já está esquecido. Nossos pensamentos nos traem. Pense agora, 10 segundos, como está a sua vida? O que precisa na sua vida ser mudado, ser transformado, ser resolvido, ser curado? Qual é a brecha que precisa ser fechada? Não podemos nos enganar. Nós pensamos que está tudo resolvido, que estamos sarados e curados de tudo. Mas ao tocar naquela ferida, pensávamos que estava resolvida, curada, ela permanece lá, viva. E quando a gente vê algo que nos lembra, nos faz lembrar, a gente sabe que ela está viva.
doendo, machucando. Isso precisa ser resolvido. Porque a pessoa que está na sua consciência sã não vive buscando feridas. Elas surgem. Feridas são inevitáveis. Nós mesmos nos ferimos. Precisamos buscar sempre estar sarados para sarar. Viver em paz conosco, em paz com Deus, em paz com o próximo. Romanos 12, 18 diz: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Para ter paz comigo, eu preciso cuidar de mim, me amar. Como amar o próximo, se eu não me amo? Lembre as palavras do Senhor, quando Ele disse: ame ao próximo como a si mesmo. Por isso é a lei e os profetas. Mas não esqueça, o próprio Cristo também disse, lá em João, no capítulo 13, no verso 34, novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. O Senhor sabia o que estava dizendo, porque o Senhor conhece o coração do homem. Já pensou amar o próximo como eu me amo? Se eu não me amo, como eu vou amar o próximo? Pense nisso. Portanto, o Senhor vem e nos ensina. Ame o próximo como eu amei. Amar como Cristo amou. E para que isso aconteça, nós precisamos estar de fato sarados diante de todos e de Deus, para poder fazer aquilo que o Senhor nos ensinou e nos deixou como ministério, que é reconciliar pessoas com Deus. Antes disso, nós precisamos estar reconciliados com o Senhor, para poder reconciliar pessoas. E para isso acontecer, nós precisamos de fato estar sarados e curados, com a mente renovada, olhando sempre para Cristo. Mas uma coisa a gente não pode esquecer: quando o Senhor nos fere, qual o nosso procedimento? Lembre que quando isso acontece, é algum ensinamento. O Senhor quer nos ensinar algo para nos salvar, para nos resgatar, para não nos perder. Qual o nosso posicionamento diante da dor quando isso acontece? Nós simplesmente aceitamos? Foi o Senhor que feriu, então tem que esperar a dor, buscar o Senhor, buscar onde é que está o problema, buscar para que o Senhor fale como a gente deve proceder. Jeremias, no capítulo 30, 17, diz: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Mas para isso a gente precisa buscá-lo de todo o nosso coração, para poder viver livres. Mente livre, vivemos livremente. Não perca mais tempo, meu irmão. Ferida aberta pode apodrecer, mas ferida sarada vira credencial de autoridade. Quando eu penso nisso, eu me lembro de Jó, que coçava as suas feridas com caco de telha. Mas particularmente, eu creio que o que incomodava mais Jó não eram as feridas externas, mas as internas, porque Jó não tinha respostas para aquilo que ele estava vivendo. Mas uma coisa é certa: aquilo que foi proposto para Jó não aconteceu. Ele não blasfemou. Pelo contrário, no final, quando ele foi restituído, ele abriu a boca e disse: agora os meus olhos te veem. Qual o resultado disso? Testemunho e autoridade. Ele suportou os processos da vida. Portanto, irmãos, pense comigo. Nós seguimos Jesus por quê? Por que você segue Jesus? Para quê? Pelos milagres que ele fez, no sentido de multiplicar pão, curar, botar de pé aquele que estava paralítico, de ressuscitar pessoas, porque se isso for o motivo de nós seguirmos a Jesus, o nosso evangelho é muito superficial. Nós precisamos entender que seguir a Jesus é viver como Cristo viveu. Nós precisamos seguir a Jesus por quem Ele é e não por aquilo que Ele pode fazer. Aquilo que Cristo fez na cruz, o seu ato na cruz de justificação, onde Ele levou para si todas as nossas feridas. Ali sim, nós seguimos a Jesus pelo que Ele fez. E esse ato Ele não vai fazer novamente. O próprio Cristo disse: Tomé, olha aqui, olha para as minhas mãos. É verdade, aconteceu de fato. A ferida aqui, não está satisfeito? Olha aqui de lado, Tomé. Pode olhar, pode tocar. Aconteceu. Essas feridas aqui, a autoridade aqui na terra para fazer tudo. O Senhor disse:
O Senhor me deu autoridade para curar aqui na terra, para fazer todas as coisas. Por isso eu lhe digo hoje, meu irmão e minha irmã, não alise as suas feridas, não murmure, não fuja dos processos. Ferida não tratada pode apodrecer, mas ferida sarada é certificado de vitória. Marcas não são para nos matar, mas para nos deixar mais fortes. Ou os outros nos ferem, ou nós mesmos nos ferimos, ou então o próprio Deus. Nessas três situações, não podemos deixar que a nossa maneira de agir e pensar seja diferente da de Cristo. Não deixe que as feridas e as dores cauterizem a sua mente. Não deixe que isso nos machuque ao ponto de nos paralisar. Pensar como Cristo nas coisas do alto, não desse mundo. Cristo mesmo, sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Muito pelo contrário, ele se esvaziou, ele se humilhou, tudo isso em obediência, e o seu nome foi exaltado. Sigamos sempre esse exemplo. Cristo é nosso exemplo único de segurança e de certeza. Pensar como Cristo, somos equilibrados. Espírito, mente e corpo. Pensamos como Cristo e assim teremos a certeza e a convicção de vermos o Senhor no dia estabelecido por Ele. Cuide das suas emoções, exercite a sua mente através da palavra de Deus. Mente sadia, corpo saudável. Fique em paz, um beijo no seu coração. Eu queria orar para encerrar esse tempo. Baixa a tua cabeça, fecha teus olhos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por cada palavra que foi aqui ministrada, primeiramente em mim. Todos aqueles quantos ouvirem essa mensagem, de certa forma, eles possam ser impactados com a tua palavra, Senhor. Com a tua palavra. Filipenses 2,5 diz: pense, tenha o mesmo modo de pensar de Cristo. Nós possamos continuar tendo o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Assim eu oro, Senhor, por cada família que está aqui assistindo essa mensagem. Amém. Um beijo no teu coração, fique em paz e que Deus nos abençoe. A vida te fez ir se adaptando a suportar calado o que ninguém aguentaria, né, gritando. Olha você aí tirando forças de onde não tem. De pouco a pouco você se tornou alguém. O fardo é grande, não divide com ninguém. Você é forte, mas ainda é humano. Sei que chorar não estava nos seus planos, mas o que fere também ensina a viver. É na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em você. Quem te vê adorando não imagina o quando está sendo difícil ter que esconder as lágrimas com esse sorriso e a voz que embarga quando quer cantar. E mesmo assim você não para de adorar. Os olhos embaçados, mas tá aguentando. Entre o soluço e o choro está se superando, crendo que amanhã o dia mal passou e que a promessa é bem maior do que essa momentânea dor. Oh, glória a Deus! Aleluia! De pouco a pouco você se tornou alguém. O fardo é grande, não divide com ninguém. Você é forte, mas ainda é humano. Sei que chorar não estava nos seus planos,
mas o que fere também ensina a viver. É na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em você. Quem te vê adorando não imagina o quanto está sendo difícil ter que esconder as lágrimas com esse sorriso, e a voz que não embarga quando quer cantar, e mesmo assim você não para de adorar. Os olhos embaçados, mas está aguentando. Entre os soluços e o choro está se superando, crendo que amanhã o dia mal passou e que a promessa é bem maior do que essa momentânea dor. Toda igreja precisa de recursos materiais para sobreviver. Na nossa igreja Cafarnaum não é diferente. Nós não temos patrimônio. Nosso patrimônio são as misericórdias de Deus que se renovam dia a dia. Mas nós precisamos da devolução dos seus dízimos, que são de Deus, não são seus, e das ofertas liberais da sua parte. Você poderá fazer essa devolução e essas ofertas através de depósito Pix. O nosso Pix está exatamente sendo mostrado nas próximas cenas. Ele está ligado à Caixa Econômica Federal e é muito fácil de memorizar. cafarnaumrecife@gmail.com. Além de ser o nosso Pix, é também o e-mail de nossa igreja. Estamos esperando essa atitude da sua parte. Ficaremos muito felizes. Tenho certeza que Deus também. E as recompensas virão de uma maneira que eu não posso nem sequer medir, mas Deus certamente vai te revelar. Faça isso. No nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Esta Eucaristia celebraremos com intenções e votos, as quais apresentaremos a seguir.
Tendo cada família separado a sua porção de pão e o seu pouco de vinho, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor com as seguintes palavras. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazeis isto em memória minha. E depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, lhes entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. Agora digamos as 3 frases que sempre assim procedemos quando celebramos a ceia. A tua morte, Senhor, nós anunciamos. A tua ressurreição nós proclamamos. E a tua vinda nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento de teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. Aqui te apresentamos a oferta de nós mesmos e humildemente suplicamos que aceite este nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e te dignes abençoar e santificar com teu Espírito Santo a este pão e vinho, para que nós, revestidos da tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda honra e glória a ti, ó Pai onipotente, por séculos sem fim. Amém. E agora, de mãos aclamando aos céus, nós vamos orar como assim ensinou o nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora você, com o seu pão que você separou e que já está consagrado mediante as palavras ditas anteriormente, nós partimos o pão e afirmamos que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. E agora, simbolizando o vinho em porção individual que você separou, nós também afirmamos que esse vinho é o sangue de Cristo. E todos juntos poderíamos dizer assim: pois nós, embora tantos em nossas casas, somos um só corpo, saudemo-nos uns aos outros com o abraço fraternal do nosso Senhor Jesus Cristo. E logo após, tome do seu pão e do seu vinho, pois os mesmos já estão consagrados pela graça do nosso Senhor Jesus. Amém. Coração repleto de gratidão, chegamos ao final do nosso culto. Vamos à bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens, servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! De mim, só pro teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar.
casa, nós deixamos